Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula Soldar, professora de Biologia, e hoje eu preparei uma aula para vocês, tá? Sejam todos bem-vindos. Hoje a aula será sobre os vírus, tá? A gente não vai falar sobre as viroses, que são as doenças causadas por vírus, porque eu achei que o vídeo ia ficar muito grande, mas logo mais eu vou gravar outro vídeo falando sobre as viroses, tá certo? Então vamos ao que interessa. O nome vírus, ele vem do latim, que significa veneno, tá? E o vírus, ele está em toda parte, ele parasita inclusive células, seres unicelulares, como por exemplo a bactéria. O ser humano, né? E outros animais, além de fungos, protozoários, plantas, né? Cada vírus aí vai atacar um tipo de organismo. E vocês já devem ter ouvido aquela frase, é só uma virose, né? Só que a gente sabe que tem viroses que são bem simples de tratar. Existem viroses que têm vacina. E tem viroses que são bem complexas, como essa que a gente está convivendo, né? Que é a Covid-19. Levando muita gente à morte, infelizmente. Aí eu começo com essa pergunta, né? Para vocês pensarem aí. Mas o vírus, ele é vivo ou ele não é vivo? O que vocês acham? Vivo ou não vivo? Eis a questão. O vírus, ele tem característica de ser vivo, como ele também tem característica de não vivo. Então, tem cientistas que defendem não, o vírus é ser vivo. E tem cientistas que vão dizer que ele não é um ser vivo, tá? Então, essa questão ela não tem uma resposta certa, tá? Ele pode ser considerado ser vivo para uns e pode ser considerado ser vivo para outros. Enquanto tiver esse impasse, né, a gente pode dizer que o vírus ele está no limiar entre o que é vida e o que não é vida. A gente vai ver agora algumas características gerais dos vírus. Por exemplo, eles são acelulares, ou seja, eles não têm célula, né? Acelulares, se A na frente quer dizer uma negação, né? Não possui célula. Se ele não tem célula, ele não tem mitocôndria, ele não tem ribossomos, ele não tem essas organelas. E se eles não têm essas organelas, eles não fazem digestão, respiração, né? E por isso mesmo eles são chamados de ametabólicos também, é uma outra característica. Por quê? Porque eles não possuem metabolismo próprio, dependendo do quê? De uma célula hospedeira, para poder realizar as suas funções. Outra característica é que eles são ultramicroscópicos, ou seja, eles são muito pequenos, pessoal, muito pequenos. Eu coloquei aqui esse slide, ó, para vocês terem uma noção. A bactéria já é pequena, né? A bactéria, essa aqui é a Escherichia coli, e ela tem 1000 nanômetros. E esses aqui são vírus, tá? Esse aqui tem 90 nanômetros, esse aqui, ó, 24 nanômetros, esse aqui 225, né? O bacteriófago, que é maiorzinho um pouco, mas mesmo assim ainda é muito menor do que a bactéria. E aqui nós temos a hemácia, né? Para mostrar aqui como ele é pequeno, tá? Então, por esse motivo, ele só é visto através do microscópio eletrônico, que é um microscópio bem mais potente do que o microscópio óptico, tá, pessoal? Outra característica do vírus é que eles são capazes de se reproduzir. Sim, eles são capazes de se reproduzir, porém, somente se ele estiver dentro da célula hospedeira. Tá? Então, ele não vai ser capaz de se reproduzir sozinho, né? Só se ele estiver dentro de uma célula. Eles são específicos, os vírus. Como assim específicos? Eles não parasitam qualquer célula, eles têm que ter afinidade. Cada vírus ele vai parasitar um tipo de célula ou poucos tipos de células. Né? Por exemplo, aqui nós temos o vírus do mosaico do tabaco, ele vai parasitar somente as células presentes aqui nessa planta do tabaco. Esse outro vírus, que é o vírus HIV, que é o vírus da AIDS, ele vai parasitar somente as células de defesa, os linfócitos T do nosso corpo. E aqui nós temos o vírus da meningite, que vai atacar as meninges, as células das meninges, que são essas membranas que cobrem o nosso encéfalo aqui e também a medula espinhal, tá? Então, eles, como vocês podem ver, eles têm uma especificidade muito grande, né? Por quê? Por que isso?
Porque as proteínas do vírus, eles têm que se combinar com as proteínas da célula para ele poder, então, invadir a célula, tá? Outra característica é que os vírus, eles são parasitas celulares obrigatórios. Como nós já falamos, eles não têm organelas, né? Eles não conseguem se virar sozinhos, então eles vão precisar da célula para poder trabalhar para eles. Ele vai entrar na célula e vai dizer, ó, célula, agora você vai ter que trabalhar para mim, você vai ter que produzir novos vírus aí. E aí a célula vai ser a escrava dele. Isso pode ocasionar a morte da célula, tá? Então, por isso que a gente diz que ele é um parasita celular obrigatório. Porque fora da célula, ele não é nada, ele não tem nenhuma atividade. Ele só vai ter atividade mesmo quando ele estiver dentro de uma célula, tá? Outra característica dos vírus é que eles são formados por DNA ou por RNA. Então, vai ter vírus de DNA e vai ter vírus de RNA. Já foi descoberto um vírus que ele tem os dois, só que é exceção. A nível de ensino médio você tem que saber isso. Ele tem ou o DNA ou o RNA, tá certo? Vírus de DNA, nós temos o vírus da conjuntivite, catapora, herpes, hepatite. O vírus de RNA nós temos da AIDS, poliomielite, rubéola, dengue, gripe, covid também é de RNA, tá? Podem sofrer mutações, ou seja, eles podem evoluir, é uma outra característica dos vírus, que também é comum aos seres vivos, né? Então, eles podem sofrer essas mutações que são erros, na verdade são erros aleatórios que acontecem lá no seu material genético, certo? Importante dizer que os vírus de RNA, olha só, vírus de RNA são mais propícios a sofrerem mutações, tá? Isso por quê? Porque no ciclo infeccioso do vírus, o que acontece? Como eu falei, tem um vírus de DNA e vírus de RNA, né? O vírus de DNA, o que vai acontecer? O DNA, ele vai transcrever a molécula de RNA. E esse RNA vai produzir lá a proteína, a síntese proteica. O vírus de RNA, ele pode acontecer de duas formas, né, essa replicação. O RNA produz outra molécula de RNA, né? E aí esse RNA vai comandar a síntese de proteína, mas pode acontecer que, nesse caso, a gente chama de retrovírus, né? Em que esse vírus de RNA, ele vai produzir o DNA, o que não é muito normal, vamos dizer assim, né? O normal é o DNA produzir RNA. Mas nesse caso, esse vírus ele conta com uma enzima chamada transcriptase reversa, tá? Essa enzima ela vai fazer com que este RNA possa produzir molécula de DNA. E esse DNA vai produzir o RNA de novo e aí sim a síntese de proteína, tá? E o nome desse vírus que faz isso, esse processo inverso, é chamado de retrovírus. O vírus da AIDS é um retrovírus, tá? Estrutura dos vírus. Como eles são estruturados, né? Existem vírus que não possuem envelopes, a gente chama de vírus não envelopados. Por exemplo, bacteriófago, né? Que é esse aqui. Bacteriófago é um vírus que ataca a bactéria, tá? Também chamado de fago. Ele possui aqui um capsídeo, que é essa cápsula feita de proteínas, e dentro desse capsídeo vai ter o quê? O material genético, tá? Que no caso aqui é o DNA. Então, é só isso que o vírus tem. Olha como é que ele é simples, né? Ele vai ter o capsídeo, que é essa cápsula, e dentro do capsídeo o material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. No caso aqui, é o DNA. E esse capsídeo mais esse material genético, a gente chama de nucleocapsídeo, tá? Só a nível de informação, quando se une esses dois, vão ser chamados de nucleocapsídeo. E aí tem os vírus envelopados, né? Que diferente dos não envelopados, eles vão ter uma outra estrutura que é o envelope. Só isso que muda. Então aqui nós temos o envelope e aqui nós temos o capsídeo normal e aqui no caso o material genético é o RNA. Tá? Esse vírus é o vírus HIV, o vírus da AIDS, então eles vão ser envelopados, tá? Acredita-se que esse envelope, ele tem origem da membrana celular,
né, que esse vírus ataca. Uma coisa muito importante, o capsídeo, pessoal, ele é formado por proteínas, tá? Esse capsídeo aqui, em que lá nos vírus que não são envelopados, só tem o capsídeo e o material genético. Esse capsídeo é formado por proteínas, tá? Já o envelope, como ele, né, que eu contei para vocês agora, que ele vem da membrana das células, então ele tem uma composição diferente. Ele tem aí lipídios e proteínas, basicamente. Então, o envelope, ele não tem só proteínas, ele tem também camada de lipídios, tá? A gente diz que o envelope tem uma composição lipoproteica, tá? Porque tem lipídios e proteínas, certo? Isso é importante. Vamos então agora para a reprodução dos vírus, tá? Como eu falei, os vírus se reproduzem, mas somente dentro de células. E a nível de ensino médio, é muito cobrada a reprodução do bacteriófago, tá? Então é isso que a gente vai ver agora. O que acontece? Tem dois tipos de ciclos de reprodução do vírus, né? Dois ciclos. Nós temos o ciclo lítico e nós temos o ciclo lisogênico, tá? O que quer dizer isso? Vamos ver agora. O ciclo lítico, o que vai acontecer? O bacteriófago vai lá, encontrou a célula, o que ele faz? Ele injeta o DNA, né, na célula. A célula, que aqui é uma bactéria, né, porque aqui é o bacteriófago, ele ataca bactérias. Esse DNA, esse cromossomo da bactéria, vai trabalhar para esse vírus e logo mais vai ter várias cópias de vírus que vão fazer o que com a célula? Destruir a célula. A célula acaba morrendo, né, nesse ciclo. Agora nós temos o ciclo lisogênico. Vamos ver o que acontece. O vírus vai lá, encontra a bactéria, injeta o material genético, DNA. A bactéria vai englobar esse material genético aqui, ó, que é esse material genético aqui, que é do vírus, né, vai englobar, vai tornar como se fosse dela. E o que ela vai fazer? Ela vai começar a se dividir, vai começar a se reproduzir essa bactéria e vai passar para os descendentes essa parte do vírus, né, esse DNA do vírus. E aí, a célula não vai morrer nesse caso, ela não vai ser destruída, tá, no ciclo lisogênico. Vai ficar ali como se fosse dormente, esse vírus vai ficar de forma latente, aí, às vezes por anos. Isso explica porque, por exemplo, quando a pessoa pega o vírus da AIDS, o vírus HIV, ela fica anos sem ter nenhum sintoma, né? A gente diz que esses anos aí que ela não tem sintoma, o vírus está no ciclo lisogênico, tá? E aí, de uma hora para outra, quer dizer, depois de anos, né? Todos esses prófagos, que é o nome desse, ou profago, eles vão entrar em atividade e aí vão produzir novos vírus, ou seja, vão entrar no ciclo lítico, tá? E aí vai produzir os vírus, vai começar a se reproduzir e destruir as células, tá? Então, como vocês podem ver aí, vocês podem até bater um print, né? A diferença é essa, no ciclo lítico ocorre a ruptura da célula, a célula morre, e no ciclo lisogênico a célula não morre, mas carrega lá a partícula viral, tá? O DNA viral, e vai passando para suas filhas, netas, bisnetas e assim por diante. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Eu deixo aqui para vocês uma reflexão, tá? No meio da confusão encontre a simplicidade, a partir da discórdia encontre a harmonia, no meio da dificuldade reside a oportunidade. Quem falou isso foi Albert Einstein, tá? Então, no meio de toda essa confusão, dessa pandemia, a gente vai passar por isso, a gente vai conseguir vencer tudo isso, mas não vamos deixar de estudar, não é isso? Então, fique com Deus, até a próxima, muito obrigada.